Bom, após você ter conferido essas imagens belíssimas, agora nós iremos falar com o Tenente Coronel Soares Paz. Ele que é o comandante aqui do Exército, aqui do quartel da cidade de Apucarana. Tenente Coronel, primeiramente eu quero agradecê-lo e parabenizá-lo, não apenas ao senhor, pessoas que estão envolvidas aqui no Exército da cidade de Apucarana. E claro, né, deixar a nossa homenagem a vocês que fazem parte, né, da vitória que aconteceu de certa forma. Vocês também são vitoriosos, porque hoje vocês estão preparando futuros homens, né, que estarão aí batalhando e defendendo o nosso país, mas em especial eu gostaria que o senhor falasse a respeito da vitória, né, que o Brasil esteve envolvido, que foi a vitória que foi referente à Segunda Guerra Mundial, que hoje está sendo comemorado. Fala um pouco para nós, para o nosso público, a respeito dessa data em especial, essa comemoração, que é claro, vale a pena mesmo comemorar. O dia 8 de maio, né, de 1945 foi um dia muito significativo para todo mundo. Nós sabemos que esse conflito acontecido, a Segunda Guerra Mundial, foi um conflito de grandes proporções que envolveu os 5 continentes, né, e foi levado a termo no período de 1939 a 1945 e efetivamente no dia 8 de maio, então ficou caracterizado para o mundo a data oficial do término da Segunda Guerra Mundial, então como sendo esse chamado dia 8 de maio. Né? E o batalhão, ele tem a oportunidade de reunir os nossos pracinhas, que a bem da verdade foram aqueles grandes responsáveis pela atuação do Brasil no conflito, em 2 ocasiões no ano. Então a primeira delas seria o dia 21 de fevereiro, como já o fizemos, né, quando comemoramos a tomada do Monte Castelo, que até então era um monte intransponível, né, e esse pessoal nosso, né, sem ainda qualquer experiência de combate, foi chamado para defender os interesses do país, a nossa soberania, em território estrangeiro, né, em condições totalmente adversas, quando enfrentaram as altitudes do Monte Castelo e também as condições climáticas, né, convivendo com temperaturas inferiores a 20 graus negativos, e nem por isso foram condições para abater o moral, né, e a maneira de muito bem cumprir a missão desses homens. E hoje aqui na nossa região, na área em que o batalhão tem a responsabilidade, nós temos da ordem de 30 expedicionários, né, todos com a idade já bastante avançada, chegando em torno dos 90 anos, né, se fizermos uma conta a gente chega rapidamente a essa conclusão, e desses 30 normalmente conseguimos reunir aqui da ordem de 11, 12, hoje o efetivo está um pouquinho menor. Mas são pessoas muito caras para todo o país e que nós temos que, nessas ocasiões principais, dia 21 de fevereiro, quando foi caracterizada a conquista do Monte Castelo e o cumprimento da missão da Força Expedicionária Brasileira enviada à Europa. E também nesse dia 8 de maio, quando comemoramos efetivamente o fim desse grande conflito, né, mundial, que acaba sendo um conflito que a gente observa que ao longo da história é um conflito que surge pela ganância de todas as nações, né, pela busca do poder. Mas lá esteve o Brasil, representado por estes homens, né, um efetivo de mais de 25 mil homens enviados da Força Expedicionária Brasileira e pessoas que em todo o território nacional, o Exército Brasileiro e as Forças Armadas de maneira geral continuam trazendo-os sempre nessas ocasiões de volta ao convívio da caserna. E o fato de vocês lembrarem dessa data todos os anos, na opinião do senhor, isso faz com que os novos soldados que estão aí se preparando, eles se espelhem, eles observem tudo aquilo que essas pessoas, esses homens valentes fizeram no passado, porque talvez um dia eles também possam estar à frente de batalhas, talvez não como essa, mas de outra forma, né? O senhor acha que isso é importante para esses soldados atuais? Não resta dúvida que é um belo exemplo que nós podemos transmitir àqueles mais novos que na ocasião nem existiam, né? Nem pensavam em um dia estar aqui entre nós. Então fazemos isso com muita satisfação e transmitindo esses belos exemplos. Eles têm praticamente um dia que eles ficam aqui, hoje eles ficarão a manhã toda convivendo com os militares do batalhão, e os militares são muito curiosos nesse aspecto, querem saber exatamente o que aconteceu, né, lá nos campos gelados da Itália, naquele momento lá. Os brasileiros, eles às vezes têm fama de não serem muito patriotas. O senhor concorda com isso? Não, é um pensamento totalmente equivocado, né? O patriotismo, ele, aliás, não é inerente somente aos militares das Forças Armadas, né? Todos nós temos que
ter essa preocupação com a nossa pátria e querer sempre que o Brasil se desenvolva e cresça, e sempre com o respaldo de uma Força Armada muito bem aparelhada e equipada. E qual é a atuação principal do Exército nos dias de hoje? O Exército hoje, ele tem praticamente como premissa básica a preocupação com o bem-estar social, né, de toda a sociedade brasileira, apoia e colabora com o desenvolvimento e o crescimento econômico do país, dando o devido respaldo. Muito obrigada pela entrevista. Mais uma vez eu parabenizo, viu, por essa data tão especial. Aqueles que passaram por esse momento tão difícil e vocês que hoje estão aí à frente defendendo o nosso país, defendendo todos nós. Muito obrigada e parabéns. Eu é quem agradeço a oportunidade e o espaço, né, para poder ressaltar para a nossa região aqui a brilhante atuação desses homens que nos são muito caros e que são caros ao Brasil de maneira geral. Se nós hoje gozamos de um estado de democracia, igualdade de direito e tudo, é porque eles tiveram uma atuação marcante lá naquele momento, lá há mais de 65 anos. Nosso